Olá pessoal, neste vídeo eu vou resolver o problema 4 do capítulo 4 da 8ª edição do livro Fundamentos de Física do Halliday, beleza? O enunciado é o seguinte: o ponteiro dos minutos de um relógio de parede mede 10 centímetros da ponta até o eixo de rotação. O módulo e o ângulo do vetor de deslocamento devem ser determinados para 3 intervalos de tempo. Determine o módulo e o ângulo associado ao deslocamento da ponta entre as posições correspondentes a 15 e 30 minutos depois da hora. O módulo e o ângulo correspondente à meia hora seguinte e o módulo e o ângulo correspondente à hora seguinte. Bom, primeiramente você tem que fazer uma interpretação correta do enunciado. Ele diz para a gente calcular o módulo e o ângulo de vetores de deslocamento. Então vou ter 3 vetores de deslocamento, cada um associado a um intervalo de tempo. Esses 3 intervalos de tempo são os que estão descritos do item A até o item F. Eu, no próximo slide, coloco em 3 cores. Cada cor aqui está falando sobre um dos intervalos de tempo. Então vou ter 3, o que eu escrevi em azul, em vermelho e em verde. O item A e B fala do módulo e o ângulo associado a um intervalo de tempo. Que intervalo de tempo é esse? É o das posições entre 15 e 30 minutos depois da hora. Eu vou primeiro focalizar em responder esses 2 itens, A e B. Então está aqui o enunciado só do A e B. Ele diz o seguinte: eu quero determinar o módulo e o ângulo associado ao deslocamento da ponta entre as posições correspondentes a 15 e 30 minutos depois da hora. Todo mundo sabe quais são essas posições: 15 minutos depois da hora, 30 minutos depois da hora, ok? Até aqui sem problema nenhum. O que eu fiz? Eu coloquei o centro dessa circunferência justamente na origem do meu sistema, ok? Colocando ele na origem do meu sistema, esta posição fica reconhecida como a posição 10, 0, ou, em forma vetorial, 10 vezes o versor I. Esta outra posição fica identificada pelo vetor 0 menos 10, ou, na forma vetorial, menos 10 vezes o versor J. O que eu quero? Bom, eu quero o deslocamento, então eu vou calcular o módulo desse vetor de deslocamento que eu fiz aqui tracejado em azul. Eu só quero o módulo desse vetor e o ângulo dele. Muito simples. Então eu faço esse cálculo no próximo slide e depois eu comento. Olha, observe que eu não quero essa distância aqui, ó. Eu não quero a distância em que a ponta do ponteiro percorreu. Eu não quero a distância, eu quero o módulo do deslocamento e o ângulo dele. Este aqui é o vetor de deslocamento. Bom, eu tenho posição final, posição inicial, então eu vou determinar o vetor de deslocamento fazendo a diferença entre esses 2 vetores de posição. Bom, aqui eu fiz alguns cálculos. Você faz a diferença da componente x e da componente y, que na forma vetorial, após fazer essa conta de menos aqui, fica que o vetor de deslocamento é o vetor menos 10i menos 10j, ok? E o módulo desse vetor seria então a raiz quadrada de menos 10 ao quadrado mais menos 10 ao quadrado. Eu elevo ao quadrado cada componente do vetor, somo e extraio a raiz quadrada. Fazendo esses cálculos, a gente chega na resposta que é aproximadamente 14 centímetros. Ok? Tudo bem, então. Item B. O item B você tem que analisar da seguinte forma. Ele pede agora para você calcular o ângulo desse vetor de deslocamento. Em geral, você faz o quê? O arco tangente da componente y do vetor sobre a componente x. Só que este arco tangente ele não vai te dar o ângulo, ele vai te dar a direção.
certo? O ângulo que ele vai te dar vai determinar apenas a direção, não vai determinar direção e sentido. Para você saber exatamente qual é o ângulo, você tem que analisar onde que está a posição final do seu vetor. Por exemplo, fazendo aqui o arco tangente de RY sobre RX, que seria então menos 10 sobre menos 10, o arco tangente, que é o arco tangente de 1, é π sobre 4. Porque arco tangente é uma função que a imagem dela está presa entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ok? Beleza. π sobre 4, então, é o equivalente a 45 graus. Porém, sempre que se pede o ângulo de um vetor, é o ângulo contado a partir do eixo x no sentido anti-horário. Certo? Se eu considerasse 45 graus, eu estaria considerando erradamente. Porque 45 graus, eu estaria aqui então chegando no vetor 10, 10. Certo? Então o arco tangente de RY sobre RX me dá a direção. Como eu sei que a posição final é menos 10, 10, eu tenho então que adicionar 180 graus para obter o ângulo correto. O ângulo correto é aquele que me dá a direção e sentido do vetor. Porque se eu tenho o ângulo e o módulo, eu consigo determinar exatamente qual é o vetor. Certo? O único vetor que está 225, que tem 225 graus e módulo sendo 10 raiz de 2 é este vetor aqui. Ok? Todos os outros que têm mesmo ângulo e módulo são equivalentes a ele. Então este aqui é o vetor de deslocamento. Só que eu trabalhei com qual? Eu trabalhei com o vetor equivalente a este com ponto inicial na origem, que é justamente o menos 10 e menos 10j, certo? E calculei aqui o ângulo e cheguei na resposta de 225 graus, pois é o 45 graus da direção mais 180 porque está no outro sentido, certo? Eu coloquei esse 45 graus aqui porque a resposta não é 180 mais 45. Então tem aqui, ó, 180 mais 45, este ângulo aqui, chegando então a 225 graus. Ok? Beleza. Espero que todos tenham entendido então como é feito então essa determinação do ângulo do vetor, certo? Sempre contado no sentido anti-horário a partir do eixo x. Então a resposta correta é 225 graus e não 45 graus, certo? Geralmente um erro comum é a pessoa dizer 45 graus, mas a resposta correta é 225. Feito o item A e B, os outros ficam muito simples. Por quê? O item C e D ele pede o módulo e o ângulo do vetor de deslocamento da próxima meia hora. Ou seja, agora eu considero a posição inicial sendo 0 menos 10, conto meia hora, chegando na posição 0, 10, que é justamente o que eu mostro nesse slide. Agora esta é a minha posição inicial, esta é a minha posição final. Como que eu vou determinar então o deslocamento? Posição final menos inicial, faço o módulo, vou ter então a resposta para o item C. E o ângulo eu vou obter depois que eu determinar qual é o vetor de deslocamento, eu vejo qual é o ângulo e você vai ver que isso daqui vai ser bem simples e está explicado aqui neste slide. Olha só, posição inicial menos 10j, que é lá embaixo, posição final 10j, que é lá em cima, faço a diferença e vou chegar na resposta 20j, certo? Então este aqui é o meu vetor de deslocamento. O módulo dele é 20 centímetros. Tudo bem. Letra D. O ângulo do vetor de deslocamento, em geral, é determinado por arco tangente de RY sobre RX. Mas lembra que eu já comentei que às vezes tem que mudar o sentido. E às vezes você não consegue determinar esse arco tangente
que é o caso em que o Rx é igual a zero. Porque o caso em que o Rx é igual a zero, este arco tangente não está definido. Porque aí você estaria tendo um zero aqui no denominador do argumento. Isso você não sabe, esse cálculo não existe, certo? Então o arco tangente não está definido, porque na verdade este argumento não está definido. Porém, quando o Rx é zero, o que a gente sabe? A gente sabe que o vetor de deslocamento, então ele vai estar sobre o eixo y. E se ele está sobre o eixo y, só tem duas possibilidades para o ângulo. Ou vai ser 90 graus ou 270. A resposta, neste caso, é 90 graus. Por quê? De novo, é o ângulo contado a partir do eixo x no sentido anti-horário. Chego aqui 90 graus, porque aqui está o meu vetor deslocamento. Se eu faço 270 graus, eu teria um vetor de deslocamento, que seria um vetor que também está sobre o eixo y, porém não seria posição 0,20, certo? Como eu quero a 0,20, o ângulo é este aqui, 90 graus. Correto? Vamos então para a última etapa do exercício, que é o próximo período de tempo. Ele pede para fazer para a próxima 1 hora, ou seja, eu tenho posição inicial, vou percorrer uma circunferência inteira e chegar na posição final. Notem que a posição final e a inicial, elas coincidem. Então, o meu vetor de deslocamento é o vetor nulo. Porque fazendo posição final menos posição inicial, o que eu obtenho? O vetor nulo. Qual é o módulo do vetor nulo? Zero. E o ângulo? O vetor nulo não tem ângulo. Então não existe o ângulo do deslocamento. Porque o vetor nulo, ele é simplesmente a origem do meu sistema. Ok? Espero que tenha ficado claro como determinar então o deslocamento, como determinar módulo de um vetor e como determinar o ângulo de um vetor. Este exercício eu não gostei muito dele porque ele tenta fazer uma problematização, mas ele não consegue fazer essa problematização. Por quê? Se ele tivesse dado um enunciado, determine o módulo do vetor tal e o ângulo, seria a mesma coisa. Eu gosto de um exercício que quando ele tenta problematizar, ele chega numa situação de que você vai saber por que você está fazendo certo cálculo. Não simplesmente faço o cálculo. Se for faço o cálculo, o enunciado poderia ser simples. Não precisaria complicar um enunciado se não fosse com a ideia de você saber por que você está fazendo certo cálculo. Neste caso aqui, a problematização não faz sentido. Porque se eu consigo já, de antemão, saber o comprimento do ponteiro, eu vou, da mesma forma que eu consigo aferir o comprimento do ponteiro, eu também consigo aferir essa distância. Tá certo? Sem problema nenhum. Então, espero que vocês tenham entendido o objetivo principal da questão. Na verdade, é um exercício de fixação. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado então do vídeo e até o próximo.